bem-vindos a mais um Rola a Bola. No programa de hoje temos na nossa companhia União Desportiva Lavrense e para acompanhar o clube temos o seu presidente, Arménio Santos, boa noite. Boa noite. O treinador do clube, José Pacheco, boa noite. Boa noite. O coordenador das camadas jovens e também vice-presidente, Paulo Faria, boa noite. E como já é habitual, o nosso comentador residente, Mr. Veloso, boa noite. Boa noite. O Lavrense é um clube fundado em 1994, um clube relativamente recente e faz parte do Concelho de Matosinhos. Irei começar pelo seu presidente, mais uma vez, boa noite, Arménio. Como é que foi que nasceu o União Desportiva Lavrense? Sei que foi através da junção de clubes já existentes. Conte-nos um pouco como é que foi esse processo. Antes de mais nada, boa noite. Quero agradecer o convite que nos foi feito em nome da União Desportiva Lavrense. Isto foi uma fusão de 3 clubes, que foi o Grupo Desportivo do Paice, a União Desportiva Lavrense, o Futebol Clube do Lavra e o Marítimo de Angeiras. Desses 3 clubes, um deles já estava extinto, que era o Grupo Desportivo do Paice, já tinha acabado há 2 anos, que não tinha feito equipa de séniores, e foi um trabalho muito complicado, porque havia um bocado de bairrismo nesses clubes e que era, a maior parte dos sócios era contra a união dos clubes. Foi um trabalho dos fundadores muito complicado, onde fez-se várias assembleias nas respectivas sedes dos 3 clubes e bendita a hora que se chegou a um bom porto, porque acho que a União Desportiva Lavrense tem todo um futuro muito grande pela frente, olhando às circunstâncias que fez a União. Mas que mais-valias é que trouxe essa mesma União? Acho que, pronto, trouxe porque não tínhamos condições a nível de campos e a União foi muito boa, porque estava-se 3 clubes numa freguesia pequena, todos, aquela questão do bairrismo, e andava-se ali sempre às cambalhotas uns com os outros. Isto foi muito importante, porquê? Porque começámos a ter umas condições, a Câmara Municipal de Matosinhos fez-nos um complexo, onde nós temos todas as condições para ter as camadas jovens, porque eu acho que o importante disto tudo e o futuro de todos os clubes passa muito para a formação. Quem não apostar na formação, acho que os clubes estão em vias de extinção, quem não apostar na formação. Mas mais ou menos quanto tempo é que durou aos adeptos a perceberem esta sua ideia? Foi complicado eles irem percebendo? Sim, foi muito complicado, foi um processo muito melindroso, muito complicado. Ainda agora certas pessoas não são sócios da União Desportiva Lavrense porque dizem que são sócios do Marítimo, ou do Lavra, ou do Grupo Desportivo do Paice, e não querem ser sócios. Eu posso dizer que nós do Grupo Desportivo do Paice, atualmente na União Desportiva Lavrense temos 4 sócios, porque são pessoas que foram para aquele lado e disseram, não, nós somos sócios do Grupo Desportivo do Paice e não somos sócios do Lavrense. Ficaram um bocado contra a fusão. Mas não está, de uma certa forma, a direção a desenvolver estratégias para cativar mais sócios? Sim, está. Porque têm que perceber que a realidade agora é o Lavrense, não é? Sim, mas é assim, cada vez mais começamos a ter mais sócios. Eu posso dizer que estou há 1 ano e meio mais ou menos a presidente do clube. Quando entrei tínhamos à volta de 500 sócios, atualmente temos à volta de 700 sócios. Isto é trabalho feito, é trabalho também muito por causa da formação, porque já começámos a ter muitos miúdos daquele sítio, daquele local que é Paice, e esses miúdos, como têm lá, os pais como têm lá os filhos a jogar, já se tornaram sócios do clube. E já começa a haver mais um bocado de entrosamento das coisas. Mas foi um processo um bocado complicado, mas eu acho pessoalmente, e por a experiência que eu tenho no futebol, acho que se a união não fosse feita, que neste momento se calhar não tínhamos nenhum clube na frente. É caso para dizer que a união faz a força, também neste caso. Exatamente. Na sua opinião, qual é que é a principal imagem de marca do clube, da União Desportiva Lavrense, neste momento? Para quem não conhece, que imagem de marca é que gostaria de apontar? É assim, nós temos neste momento, pronto, estamos vocacionados porque, como é óbvio, a Câmara Municipal de Matosinhos cedeu-nos um complexo que é municipal e isto traz-nos muitas despesas. Isto foi um bocado um elefante branco que nos puseram ali e nós temos, nesse complexo, temos à volta de 2.000 euros de despesas por mês, que somos nós, o clube, que paga. E isto, hoje em dia, olhando ao tempo que corre, é muito complicado. E nós temos de ter os pés bem acesos no chão e saber para onde é que podemos ir. Apostamos muito na formação e posso dizer que todo o plantel do Lavrense sénior que está aqui a jogar
formação. Tem raízes na... Sim, tenho 14 jogadores no plantel sénior que são da formação da União Desportiva Oeirense. Consegui finalmente juntar isso. Foi um trabalho muito difícil de fazer, mas consegui o fazer. E a prova que ano passado subimos de divisão, conseguimos subir de divisão, pronto, porque foi um trabalho muito bem feito, e posso lhe dizer que no último jantar que o Mr. Pacheco estava presente e o professor Paulo Faria estava presente, os jogadores fizeram o convite e disseram: Presidente, se você ficar mais uma época, nós ficamos todos, e 99% do plantel ficou. Uma grande prova de união também. Sim, exatamente. Como o Arménio já referiu, já se encontra na presidência do clube há cerca de 1 ano e meio. Como é que tem sido o balanço deste ano e meio de presidência? Com altos e baixos, mas mais altos que baixos? Sim, é assim, eu acho que tenho mais altos que baixos, porque é assim, eu quando fiquei do clube, foi na quinta assembleia, pronto, porque as pessoas estão cansadas, eu acho que as pessoas começam a cansar um bocado disso, porque nós andamos a trabalhar sempre em cima do fio da navalha, e isto é um trabalho muito complicado, porque nós temos que milhar sempre 2.000 euros por mês, e não é fácil, não é fácil. E é um trabalho muito complicado. Agora, posso lhe dizer que a União Desportiva Oeirense é um clube que respira saúde, que não deve nada a ninguém, absolutamente a ninguém. E isto foi um trabalho não só feito por mim, mas das direções anteriores, porque é de louvar, nestes 20 anos da União Desportiva Oeirense, que vai fazer no dia 29 de janeiro, o trabalho que todos os presidentes que passaram por cá que fizeram, em prol do clube. Certamente tem apoio da Câmara de Matosinhos, e em relação às eventuais estratégias que adota para fazer face à crise e para equilibrar a situação desportiva com a situação financeira, quais é que são essas estratégias? Que apoios é que vai tendo? É assim, eu posso dizer que quando entrei, há aproximadamente 1 ano e meio, eu comecei a juntar as casas comerciais todas da freguesia, que me custou muito fazer isso, e aquilo que eu ouvi coisas que não havia ter ouvido, andas a pedir dinheiro, não sei para quê, para o futebol, isto é de deitar dinheiro fora. Mas costumo dizer, eu não sou pessoa de botar a toalha ao chão, e bati todas as casas comerciais, porque havia as casas comerciais que diziam que nos outros anos dos outros presidentes diziam: opá, ninguém vem aqui fazer um peditório. E chegou o ano de nós fazermos o peditório. Felizmente as coisas correram muito bem e tivemos boa adesão das casas comerciais, conseguimos os patrocínios muito bons, e é isso, e a formação, aquilo que a formação que os jovens da União Desportiva Oeirense ao clube, acho que dá para suportar essas despesas todas. Pode-se então dizer que o que tem evoluído mais é a parte organizacional do clube. O que é que sente que ainda pode fazer mais em prol da União Desportiva Oeirense? Nós temos sempre que pensar que cada vez queremos mais, e qualquer presidente, qualquer diretor que não pensar assim, acho que está a pensar errado. E nós queremos sempre mais. Acho que nós, a parte das camadas jovens, o professor Paulo Faria fez um contrato com a União Desportiva Oeirense de 5 anos, e acho que esse contrato que se foi feito, que se tem dado frutos, e cada vez vai dar mais frutos, porque nós somos um clube que roubávamos, eu sou do tempo da União Desportiva Oeirense, os primeiros anos que foi fundado, derrubámos aos 20, 0, aos 15, hoje não, hoje conseguimos dar aos 20 e aos 15, 0. Isso é trabalho que está a ser feito. E certamente dentro desse trabalho que tem sido feito, não só na sua presidência, o clube já conta com 2 títulos no seu palmarés desde a sua fusão. Certamente que pretende enriquecer ainda mais o palmarés do Lavrense, não é? Exatamente. Tem 2 títulos, para as pessoas que não sabem, tem uma segunda divisão em 2006-2007 da Associação de Futebol Porto, e mais tarde tem em 2009-2010 uma primeira divisão. Exatamente. E este ano, esta época de 2012-2013, subimos à Divisão de Honra. Sim. Subimos à Divisão de Honra. Não foi um troféu, mas é quase. É quase. Não é um troféu físico, mas... Que foi uma subida que é muito complicado, porque isto em termos financeiros cria-nos muitas dificuldades, e eu vou dizer porquê. Posso dizer que o ano passado a taxa de jogo, com o policiamento, a taxa de jogo ano passado era à volta de 180 euros. Na primeira divisão distrital, este ano na divisão de honra são 287 euros. Acho que é um exagero da parte da Associação de Futebol do Porto, quando eles pagam aos árbitros 60 euros.
Porquê que os clubes têm que pagar uma taxa de jogo de 280 euros? Acha que a Associação de Futebol do Porto não ajuda os clubes a crescer neste momento? Eu acho que não, porque assim, eu tenho conhecimento, tenho colegas meus que são presidentes de clubes em Lisboa, posso citar, que, por exemplo, uma transferência na Associação de Futebol, uma transferência da Associação de Futebol de Lisboa fica à volta de 110 euros. Essa mesma transferência da Associação de Futebol do Porto fica à volta de 150 euros. É uma diferença abismal, para quem tem tantos jogadores, é uma diferença abismal. Outro dos nossos convidados, como já referi, é o técnico José Pacheco. Com esta é a segunda época que já está no clube. Mais uma vez, boa noite, Mr. José Pacheco. Como referi, é a sua segunda época. No ano passado começou nos escalões de formação. Qual é que é o balanço que faz esta sua passagem no clube? Não pode ser melhor. O ano passado comecei nas camadas jovens, nos escalões de juvenis e de infantis. Juvenis fizemos uma época muito engraçada. Estivemos muito perto da segunda divisão, ficámos a cerca de 2 pontos. Em infantis ficámos em terceiro classificado e assumi o plantel sénior mais ou menos na passagem da primeira volta para a segunda. Acho que foi a terceira jornada da segunda volta. E estávamos em 8º lugar, conseguimos ficar em 5º lugar, que deu acesso à subida de divisão. A posteriori foi-me feito o convite para continuar no comando técnico da equipa sénior, o qual aceitei, e continuo também nas camadas jovens. Continua a ter um papel bastante importante, não é? Nas camadas jovens. Não sei se é importante, isso será que ser o Mr. Paulo Faria a dizer. Mas acha essencial haver aquele transfer entre os jovens de clube para depois os séniores? Acho que sim. São uns jogadores que já vêm habituados, já conhecem o clube. Como o Presidente disse, neste momento temos 14 atletas, o que dá mais de 50% de atletas que já tiveram formação do clube, o que facilita um bocado o trabalho. Pode-se quase dizer que jogam com amor à camisola? Sim. Não é? Como é que define o clube União Desportiva Lavrense? Já está há 2 anos, já certamente é fácil ter uma definição do clube. É um clube que hoje em dia que se vê poucos. Primeiro porque tem um apoio quer em casa, quer fora, muito bom. O clube disponibiliza um autocarro para os sócios poderem ir assistir aos jogos fora, o que hoje em dia não é fácil. E que facilita bastante o facto de os jogadores sentirem que têm apoio também quando jogam fora de casa. E acho que é um clube que hoje em dia que há poucos. Mas defino assim. Antes de vir para o Lavrense, como é que foi que surgiu esse convite? Como é que foi a possibilidade? Eu trabalhei trabalhava nas escolas da Academia Sporting, em Profit. Entretanto saí e depois surgiu o convite por parte do professor Paulo Faria e eu aceitei. E a adaptação ao clube tem sido fácil? Sim. Em relação a essa mesma academia que referiu, quais é que são as diferenças mais significativas que encontra em relação ao Lavrense? São realidades diferentes, tendo em conta que talvez também o Sporting está num patamar acima, mas... Sim, mas a organização da Escola Academia não era... Era um bocado enfeitado por fora, se pode dizer assim. Ali temos uma organização que neste momento, em termos de camadas jovens, haverá poucos clubes, pelo menos no Conselho de Matosinhos que eu conheço, há poucos clubes que tenham a organização que a Escola Paulo Faria tem. Mas sente que o Lavrense, por isto tudo que já referimos, é dos clubes com mais carisma em Matosinhos? Eu acho que sim. Aos poucos vai conquistando esse espaço? Eu acho que este ano se calhar é muito cedo para falar, mas acho que temos 4 ou 5 jornadas ainda disputadas em termos de camadas jovens, mas acho que não tenho dúvidas que para o ano o Lavrense será, se calhar, dos clubes da zona de Matosinhos que terá mais clubes a disputar as primeiras divisões distritais em camadas jovens. Para quem ainda não o conhece muito bem, como é que se apresenta como treinador? As suas principais características?
Normalmente o que eu digo aos meus atletas é que sou um treinador que é de máxima liberdade para máxima responsabilidade. E só assim é que consigo estar no futebol. Sou sério, tento ser o mais competente possível, honesto, não passando por cima de ninguém e vivendo um dia de cada vez e caminhando sempre para a frente. E com que estilo de jogo é que se identifica? Eu gosto muito do estilo do Barcelona, se pudesse ser com transições, se pudesse ser com transições tipo Real Madrid, gostava muito. E tem lá algum Messi? Tem alguns. Ainda tem mais que um. Outro dos convidados do programa, como já referi, é o Paulo Faria, que tem um importante contributo na formação do clube, sendo o coordenador das camadas jovens e também na direção, sendo o vice-presidente do clube. Paulo Faria, mais uma vez, boa noite. Como é que tem sido esta sua experiência no Lavrense, mais talhado para as camadas jovens? Sim, eu entrei na União Desportiva Lavrense como atleta à chegada dos veteranos. Eu fui morar para a Lavra há 8 anos e a minha escola de futebol já existia há cerca de 4 anos. Para quem não sabe, o Paulo Faria tem uma escola de formação, com o seu nome, Escola de Formação Paulo Faria. Exatamente. A escola de futebol tem 11 anos, existe há 11 anos e nos 3 primeiros anos era só a escola de formação, até que os pais começaram a questionar e por que não a competição, Nós formamos então, na altura era a Escola de Futebol Paulo Faria, apesar em nome individual, era a Escola de Futebol. Abrimos uma associação desportiva, a Escola de Futebol Paulo Faria, a Associação Desportiva. Começamos a competir na Associação de Futebol do Porto. Pronto, as coisas começaram a evoluir. Isto era um hobby na altura, quando eu acabei o curso de Educação Física, para ficar ligado ao futebol. Este projeto, apoiado pela minha esposa, a doutora Janete Leiras, e pelo Dr. Domingos Gomes, que me impulsionou bastante e que me incentivou, faz a tua escola de futebol e tal. Mas porquê é que optou por esta ligação ao futebol da formação? Sempre teve aquele bichinho? Talvez, se calhar, por causa eu sou um fanático por desporto e a minha vida foi sempre ligada ao desporto. E depois, em termos profissionais, como sou professor de Educação Física, dou aulas a jovens, provavelmente também influenciou bastante. Pronto. E como a vida de um jogador acaba, não fui um atleta de alta competição, fui um atleta, cheguei a ser profissional no Lamego, depois vim para o Castelo da Maia, joguei na Guarda. Pronto. Mas deixa saudades essa vida de jogador? Deixa um bocadinho. E depois aos 31 anos, quando uma pessoa quer e provavelmente já não tem aquelas capacidades, decide então estar de outra forma no futebol, ajudando da forma que pensa que sabe e que pode transmitir alguns valores que adquiriu ao longo dos anos, mas faz algumas saudades. Às vezes uma pessoa vai a um jardim que está cortado de fresco, da relva cortada de fresco, aquele cheirinho faz alguma saudade, mas as pernas já não ajudam, uma pessoa tem consciência de que... E ainda não vai continuando a jogar nos veteranos? Estamos, este ano estou outra vez, deixei por 1 ano e pouco, mas estou outra vez nos veteranos da União Desportiva Lavrense, que é também uma atividade que o clube vai mantendo, que tem alguns títulos. E é bem melhor estar dentro do campo do que num escritório, digamos assim, não é? Sim. Eu, como o nosso curso de Educação Física é um curso muito prático e pronto, eu não me revia a dar aulas numa sala de aula, por exemplo. Gosto de liberdade, gosto da parte mais prática, de movimento. Pronto, até por esse passado que tem também, não é? Ligado ao futebol, em que praticou muito desporto. Sim, pratiquei na altura, comecei também muito cedo, comecei com 10 anos, fiz a minha formação desportiva no Futebol Clube da Foz e depois saí no primeiro ano de sénior e depois voltei para o Foz novamente, depois joguei na Guarda, fiz um percurso atleta de Rio Tinto, Ateiense, fiz vários clubes e acabei
quando terminei depois cheguei a um ponto que não, o futebol por si só era um desporto só para praticar e não para como profissional, e então decidi tirar o meu curso e acabar o meu curso. Como a palavra diz, ser amador é amar o futebol também, não é? É amar. Eu acho que a minha vida, eu respiro futebol, não só futebol, desporto em si. O futebol porque é uma paixão e porque estou ligado agora mais afincadamente. E está ligado também ao Lavrense. Do conhecimento que tem do clube, qual é que acha a principal imagem de marca do clube? A imagem de marca neste momento do clube, eu quando entrei na União Desportiva Lavrense, não conhecia o clube, eu não sou da terra, estou na terra há 8 anos, não sou um homem da terra, mas o clube, eu aprendi muito a gostar da União Desportiva Lavrense. É um clube que neste momento me diz muito. A adaptação é fácil? A adaptação é fácil. Sou sincero que as condições neste momento que o clube tem também ajudam. Tem boas condições, o estádio é um estádio muito bom para as camadas jovens evoluírem, para o clube ter... Então digamos que as infraestruturas do clube estão ao nível da dimensão que a formação está a ter, não é? Sim, estão ao nível da dimensão que eu me propus quando, há 2 anos, que este é o 3º ano, foram 5, o projeto é por 5 anos, e eu dizia, os objetivos eram no primeiro ano subir uma equipa à primeira divisão, no segundo subir 2 e no terceiro subir uma nacional. Neste momento cumpri o primeiro objetivo, no primeiro ano subimos uma equipa à primeira divisão de infantis, mas depois há aquela situação de futebol de 11 infantis, futebol de 7, e nós optamos por fazer 2 de futebol de 7 e não fazer uma de futebol de 11, porque acho que em termos de formação dos atletas, achamos nós que ainda não estavam naquele patamar de jogar futebol de 11, então decidimos fazer 2 de equipas, uma delas ficou com o professor Pacheco e ficou em 3º lugar, eram todos de primeiro ano, nos sub-13, eram todos sub-12, este ano sim, já temos essa equipa no futebol de 11, nos sub-13, também é o professor Pacheco que é o treinador deles, e tiveram uma evolução muito boa, estão a fazer um campeonato também. E desses escalões todos que tem o clube e a própria escola, qual é aquele que lhe dá mais gozo ver evoluir? Todos eles. Sou sincero que quando nós entramos, a primeira prioridade e preocupação que nós tentamos foi organizar o clube em termos de organização propriamente dita dos escalões de formação, das equipas treinador, diretor, preparador físico, treinadores de guarda-redes, escola de guarda-redes. Tentamos organizar aquela parte mais não visível. Os pais não podiam entrar no balneário, foi uma luta, os pais não podiam andar pelos corredores. Tentar ali pôr um bocadinho de organização das coisas, tentar um pouco mais dentro do amadorismo, ser profissional naquilo que se faz. Depois de tentarmos organizar e estruturar as coisas com treinadores credenciados, professores de educação física, treinadores com nível 1, nível 2, tentar dar alguma qualidade. Então, a partir daí, o escalão de júniores era um escalão, porque a fusão foi feita da Escola Paulo Faria, que estava em competição, tínhamos até os iniciados, tínhamos 2 de benjamins, 2 equipas de benjamins, 2 de infantis e uma de iniciados. Nós, Escola Paulo Faria, terminando a competição, esses atletas passaram todos para a União Desportiva Lavrense. Até aos iniciados, que era o último ano, passaram a juvenis, ou seja, eu não tinha jogadores júniores para levar para o clube. Ficamos com os jogadores que o clube tinha na altura de júniores. Foi um processo complicado, tivemos que fazer ali estruturar bem as coisas em termos de atletas e tudo, tentar, não só porque não é só jogar futebol. Digamos que dentro desse processo é algo normal que tiveram que fazer, não é? Sim, penso que só assim se pode tirar alguns frutos dentro de 2, 3 anos. Nós começamos no primeiro ano, agora é o terceiro, e penso que neste terceiro ano as coisas estão bem encaminhadas. Posso lhe dizer que estamos no juvenis, estamos em primeiro, a equipa A, temos 2 equipas, a equipa A está em primeiro, só vitórias, o professor Pacheco é o treinador.
A equipa de iniciados está em primeiro, iniciados já também está em primeiro lugar, só vitórias, com 29 golos marcados, 0 sofridos. Ele também tem um professor, os júniores também estão assim, estão bastante bem também. Os júniores têm 2 jogos, têm uma vitória e uma derrota, mas também é um projeto dos júniores, é um projeto, fomos buscar 14 jogadores fora, é um projeto por 2 anos, são todos os jogadores de primeiro ano, só ficaram os jogadores do segundo ano que ficaram no clube. Penso que também se vai fazer ali um bom trabalho, fomos buscar bastantes jogadores com alguma qualidade do primeiro ano, que vieram dar uma mais-valia também para o escalão de júniores, porque era aquele escalão que eu não tinha grande mão nele ainda, mas que agora que vai, pronto, e agora o processo por si só, os escalões vão subindo, as equipas vão transitando de ano e vão se mantendo no clube. Penso que cada vez mais que temos que dar mais qualidade, temos que trabalhar seriamente, porque hoje em dia, como sabe, as transferências é muito fácil, o jogador ao fim do ano é livre, e se nós não dermos qualidade, se não dermos imagens, se não dermos condições de trabalho e seriedade naquilo que se faz, os jogadores vêm, nós apostamos naquele jogador, vamos buscar aquele jogador, apostamos nele. É uma transferência, são caríssimas. Se não dermos qualidade, se as pessoas não ficarem contentes com o nosso trabalho e com a nossa competência, ao fim vão-se embora. E foi um investimento em vão. Claro. Só nos obriga a sermos mais responsáveis, mais organizados. Sr. Veloso, mais uma vez boa noite. Boa noite. Por tudo aquilo que já foi aqui referido, pode-se dizer que o grande trunfo do Labrense é a formação, não é? Boa noite ao Presidente, boa noite ao Professor Pacheco e ao Paulo Faria. Eu estou, não estou muito identificado com o Labrense atual. Estava do antigamente, é evidente que conhecia bem. Ainda antes da Havia União. muito poucas condições. Sim, no tempo do Pais, dos Labruges, daqueles clubes todos ali, Vila Chaca, ali aquela zona toda, quer dizer, o Marítimo de Angeiras e tal, eu conheço todas as... Agora não, agora o Labrense, penso que não conheço as instalações, mas penso que melhorou pelo seu Presidente. O Paulo Faria é uma pessoa que eu conheço bem, o Paulo Faria é um jovem, eu vou chamar-lhe é um rapaz que a equipa, a escola dele, eu por acaso tive o prazer de jogar contra a escola dele, que eu tinha uma escola de futebol também. Como é que foi a experiência? Qual? Essa de ter jogado contra a escola? Sim, não, ele é evidente que ele é muito mais organizativo que eu. Eu não era muito organizado, ele era um indivíduo. Mas deu para aprender alguma coisa com ele? ele? Mas tive a escola 5 anos, também tive. Agora, ele treinava no Viso, no campo sintético, treinava lá e tinha muitos miúdos, muito bem organizado, com professores, com homens com capacidade. Independentemente dele também os ter, não é? Então não lhe surpreende a dimensão que está não, a ter? Mas não estou a falar de mim, estou a falar do Paulo. O Paulo é uma mais-valia para o Labrense. É uma mais-valia. O Labrense melhorou a nível das camadas jovens, deve-o de certeza absoluta ao Paulo Faria. Paulo Faria é organizado, é um professor de educação física, é um indivíduo de bom trato, e eu via que ele tinha muitos miúdos, portanto na escola dele tinha muitos miúdos, os miúdos transitaram com ele, ou se não foram, apareceram outros, porque as condições melhoraram. Porque é importante as condições. Se tiver campos que não se pode treinar, campos os miúdos optam por ir para o outro lado. Se não tiver equipamentos, se não tiver pessoas cultas futebolisticamente, até nem só futebolisticamente, mas também pessoas que saibam falar com os miúdos. Quer dizer, os pais, é como ele diz, os pais tiram porque o treinador é mal criado, porque o treinador não sabe ensinar, porque o treinador não presta, porque não jogam, não tem competição, só estão aqui na escola, não aqui a dar pontapés e os treinadores não ensinam. E depois as pessoas saem. Agora, com ele entrou em competição, já as equipas estão todas a competir, claro, e o Labrense melhorou, porque tendo camadas jovens é fundamental e as condições são boas do Labrense atuais. Isso reflete-se nos séniores, não é? Tendo uma boa organização em baixo. O Presidente ainda agora disse que tem 14 ou 12 miúdos que vêm da formação. Hoje é importante ter miúdos da formação. O Labrense está a trabalhar quase com miúdos só da formação. Portanto, um plantel que tem 18 ou 19 ou 20 jogadores na equipa sénior,
Pá, quer dizer, Acho que mais clubes deviam seguir este Sim, exemplo. claro, e isso é o futuro, é o que está-se a passar. Aliás, agora atualmente tem que, todas as equipas da Liga Elite para baixo, têm que ter 5 jogadores da formação, no banco ou a jogar, tem que estar na equipa 5 indivíduos da formação. Portanto, acho que fiquei muito satisfeito de o ver. Fiquei muito satisfeito sabendo que eu pus aqui vice-presidente, mas... Sim, mas também... Mas pronto, vai ajudando o presidente. Apesar de ser mais badalado esta Sim, parte da ele é conhecido de Paulo Faria, mais mediático. professor Paulo Faria e portanto, mas pronto, se ele está lá como vice-presidente, ele jogou num clube da minha terra, quer dizer, o Foz, eu também lá joguei. Já tivemos a oportunidade de falar disso na mais segunda novo parte que eu, também. mas pronto, agora fico feliz de o ver lá, fico contente e do Presidente também, do trabalho que o Presidente fez. Faremos agora um brevíssimo intervalo, fique desse lado, até já.